Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre a questão do pecado, o que é pecado, o que não é pecado. E aí eu vou pedir primeiramente para o monitor ele já fazer a chamada para a gente, passar uma folha de caderno, alguém puder separar por gentileza, e colocar o nome daqueles que estão presentes nessa folha, daqueles que estão online também, marcar o nome deles por gentileza para me pegar depois, tá bom? Muito obrigado pela ajuda. Galera, o seguinte, hoje a gente vai dar continuidade então naquele assunto que nós estamos falando, como eu já comentei anteriormente, que é a respeito do pecado, e nós vimos que pecado, ele também é quando você tem a oportunidade de fazer o bem, mas você não o faz. Então, quando claramente você vê que você tem a possibilidade, você sabe o que você pode fazer, você vê as condições, mas ainda assim escolhe não fazer, isso seria pecado também. E até comentaram na aula passada, professor, mas se eu tenho dúvida, se eu não sei como ajudar, se eu não vejo que existe uma maneira de eu poder ajudar ela, seria pecado de eu não ajudar? Não. É quando você claramente você vê que tem as possibilidades, você tem as condições, mas foi uma escolha sua, né, não ajudar. Da mesma maneira que nós falamos, né, quando você vê alguém sofrendo, alguém apanhando, sofrendo algum tipo de abuso, você tem a oportunidade de ajudar essa pessoa, de falar, de quebrar o silêncio, é na mesma maneira quando nós falamos a respeito das pessoas que passam necessidades também. Tá? E aí nós falamos na última aula, também eu creio já, não me recordo se a gente já chegou a abordar esse aspecto, que é sobre a ausência de convicção. Então imagine qualquer coisa assim, poxa, mas será que é pecado? Então vamos lá, eu quero jogar dúvidas e eu gostaria que vocês batessem um papo. Não sei se é o Helder que está aí hoje. Helder, faz aí, bate um papo com a galera e joga a bomba aí pra galera. E amanhã eu quero trabalhar com eles aí o que vocês chegaram de pensamento juntos, né? Quando eu tenho dúvida de uma coisa, será que seria pecado fazer? Um exemplo. Vamos imaginar que você vai comer um prato de comida. Vamos imaginar que você acredita que comer carne de porco seja pecado, por exemplo. Estou nesse exemplo porque nós adventistas temos um pensamento, então você conhece qual é esse pensamento e eu vou usar ele como um exemplo. Imaginemos que você vai comer na casa de alguém, ou melhor, num restaurante, e você sente o cheiro assim, pô, cara, tem alguma coisa estranha nessa comida aqui. Parece que tem alguma coisa de porco aqui. Aí você olha, não vê nada, mas você sente ali alguma coisa meio vermelha, meio estranha e tal. Você fica em dúvida. Então despertou essa dúvida em você. E aí você não tem convicção de que naquele prato nem que tem carne de porco, nem que não tem. Você ficou em dúvida. E aí? Posso comer ou não? O que tu acha? Quem estiver na sala com vocês aí pode pausar o vídeo e bater um papo agora que eu queria que vocês refletissem. E aí, como ou não como? Por que como? Por que não como? Beleza? Então eu queria que vocês fizessem esse bate-papo aí. Após esse bate-papo, então, só vou jogar mais uma pergunta. Imagine você com uma situação. Por exemplo, tem pessoas falando sobre isso ainda, né? Tem pessoas que fazem assim, né? Bom, já que eu não faço ideia se tem ou se não tem, eu não vou perguntar. É melhor eu comer na dúvida do que ter a certeza, né? De que tem. Na verdade, a Bíblia diz que se eu tenho dúvidas e ainda assim comi, mesmo que não tenha carne de porco, não tenha nada que seja errado, já se tornou um pecado simplesmente porque eu agi em dúvida de que é certo ou não. Então tem várias coisas na vida que a gente faz sem ter a convicção de que é plausível, que é permitido fazer, mas nós mesmo assim os fazemos. Nós ainda realizamos essas ações. Por quê? Porque eu falar, enquanto eu tenho dúvida e ninguém falar para mim verdadeiramente que é errado, e eu só tenho dúvida, então não tem problema. Deus não vai levar em consideração a minha ignorância enquanto eu não aprendi sobre esse assunto. Só que uma coisa é quando você tem a certeza de que não é errado. Outra coisa é quando você tem alguma visão assim, você tem alguma dúvida de que possa ser errado essa ação, comer essa comida,
beber, usar esse tipo de coisa, né? E, por exemplo, colar, brinco, enfim, sei lá, cara. Que tu achar aí, pô, será que é errado? Ah, se é errado, eu não sei que é errado. Eu tenho dúvida, mas eu vou usar enquanto ninguém mostrar pra mim que é errado, eu vou usando. Um rapaz mesmo esses dias, né? Já contei essa história para vocês. Final do ano passado, ele veio, professor, eu prefiro não estudar a Bíblia, porque se eu descobrir a verdade da Bíblia, eu vou, talvez, em coisas que eu acho que eu tenho dúvida se é errado ou não, eu vou ter que deixar de fazer, né? Porque eu não tenho certeza se eu posso ou não. Eu já pensei, não falei para ele, né? Mas eu pensei, ué, mas se você já tem dúvida de que é errado, você já está pecando aí, irmão. Deus já vai levar em consideração a tua dúvida. Porque se gerou dúvida, você deveria, no mínimo, parar para estudar sobre esse assunto, para saber se faz sentido ou não. Certo? Elder, joga, se é você que está aí, ou se é algum outro funcionário, algum outro professor, pensa aí em uma dúvida que talvez poderia gerar, que os alunos possam ter, para saber o que o pessoal acha. Se eles acham que faz sentido ou não, se pode ou se não pode. Joga umas polêmicas aí, pode pausar o vídeo, depois que você conversar essas polêmicas, pode despausar. Se não tiver nenhuma, a gente segue o vídeo aqui, então, normal da aula, tá bom? Esse vídeo vai ser bem curto, a gente não vai demorar muito aqui não, tá? Amanhã eu vou estar com vocês na sala de aula, então a gente vou tirar um pouquinho aí essa perca de tempo nosso aqui, porque eu vou fazer, obviamente, o vídeo mais curto. Então, só para resumir, 1 João capítulo 3, verso 4, fala que pecado é o quê? É a desobediência à lei. É a transgressão da lei. Você pecou quando você transgrediu, você quebrou, desobedeceu à lei de Deus. Então, isso já é um pecado. Certo? Então, quando eu conheço a lei, eu vejo quando uma ação contrária à lei é um pecado. Então, se eu não conheço a lei, é óbvio, Deus não vai levar em consideração. Mas se eu tive a possibilidade de conhecer, mas escolhi não conhecer, toma cuidado. Toma cuidado aí, né? Gênesis capítulo 4, verso 7, Mateus 5, 28, por exemplo, nós vimos que pecado também são as más intenções. Quando você faz uma coisa que é legal, só que lá no fundo você queria era prejudicar alguém, você tinha uma intenção errada, isso já se tornou pecado no teu coração, né? Então a gente viu aquela questão, né? Vem o pensamento, certo? Vem o pensamento, aí ele chega a um determinado ponto que é quando você cai em si, e quando você cai em si, então é definido se isso realmente é errado ou não, você define, pô, não é errado mesmo fazer isso. Então você faz o quê? Eu excluo esse pensamento, jogo ele fora, e aí não se concretizou um pecado. Mas a partir do momento que eu assimilei a informação, entendi o que é o meu pensamento, e ainda assim resolvo flertar com ele, né, permanecer com esse pensamento, com essa vontade, com esse desejo, só não faço talvez por medo, por inveja, ou sei lá, pelas consequências que esse ato poderia me causar, cara, automaticamente isso já se tornou então um pecado. Beleza? Tiago 4,17 fala fazer o bem, não fazer o bem quando possível também é um pecado. E aí, a ausência de convicção de que algo é certo ou errado também vai gerar um ato pecaminoso para Deus. Beleza? Quais são as consequências? Quando a gente analisa esses primeiros pecados, nós vemos que o pecado ele traz esse peso de consciência, né? Um remorso, né? Adão e Eva perceberam que estavam nus, Deus foi lá procurar eles se escondem e Deus então chega para eles e pergunta: e aí, por que vocês estão se escondendo? Por acaso vocês pecaram? É justamente porque o pecado ele traz sentimento de angústia. Pensa, por exemplo, e aí você vai pensar em alguns exemplos, né? Quando a carteira de motorista da pessoa X está vencida ou foi cassada e você ainda assim está dirigindo o carro. Cara, toda esquina que você passa, você olha aqui, né? Será que não tem polícia? Será, cara? Ai, tomara que não tenha polícia. Por quê? Cara, você vive uma vida de aflição. Porque tudo que acontece parece que é alguém apontando o teu erro, não é? Esses tempos atrás, eu fiz uma meditação da escola e eu não fazia nem ideia do que estava rolando. E eu fiz uma meditação falando sobre a importância de a gente tomar cuidado, na verdade, com aquilo que a gente fala. E um dia antes, tinha acontecido um problema aí em um lugar e que a pessoa justamente falou uma coisa que ela não devia e eu nem sabia dessa história, eu nem tinha pegado o celular nesse dia. E aí a pessoa no outro dia de manhã cedo, logo depois que eu mandei a meditação, a pessoa postou e eu vi assim, nem imaginei que era pra mim, né?
Mandou lá. Às vezes, né, vem uma mensagem de acusação em formato de piedade e de religiosidade. E ela, a pessoa quis dizer, na verdade, que eu estava querendo me aparentar ser bom, só que na verdade eu estava querendo simplesmente ficar criticando os outros. É mais ou menos isso que a pessoa quis dizer. Aí depois alguém chegou e falou, pô, eu acho que a pessoa ficou meio chateada com o que você mandou no grupo, mandou lá a meditação do dia. Eu falei, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Não, porque você falou do que aconteceu. Eu falei, cara, mas eu não fazia nem ideia. Tanto é que, na verdade, aquela meditação que eu soltei naquele dia, eu já tinha gravado ela alguns dias antes. Só que era o dia de mandar aquela meditação e eu não fazia nem ideia. Foi uma jesuicidência com ela, né? Só que é isso mesmo. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente tem a tendência de achar que qualquer coisa que acontece é alguém querendo apontar o nosso erro ou nos dar uma cutucada, né? E às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Então quando você fala mal de alguém, aí alguém já começa a conversar nas costas e já pensa, tá falando de mim, né? Então essa consciência pesada que vem por meio do pecado, através do remorso, né, esse sentimento de culpa, obviamente é um problema que surge com a gente, né? Uma carência interna. Buscamos por toda a vida encontrar a felicidade e o sentido para a vida. Viktor Frankl, por exemplo, nem está na nossa apostila, mas para a informação é bem interessante com esse viés. Ele vai dizer que o ser humano ele tem dentro dele uma ausência interna, um vazio interior. E esse vazio ele tem o formato de Deus. E é justamente o que a gente tenta fazer. Nós tentamos relativizar a verdade, relativizar aquilo que a sociedade apresenta como certo e errado, né? Nós vivemos dentro desse contexto onde cada um cria sua própria verdade e biblicamente também. Um tem um pensamento, outro tem outro, e aí a Bíblia, que deveria ser o nosso norte, deixa de ser o nosso guia, né? Deixa de ser o nosso parâmetro, o nosso padrão, e automaticamente cada um cria o seu próprio padrão. Qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que nós temos um vazio específico. De acordo com Viktor Frankl, ele tem o formato e as dimensões de Deus. E só Deus pode preencher o vazio desse coração. E hoje nós vemos uma sociedade que tenta preencher esse vazio com diversas coisas. Seja com carro, casa, sei lá, namorado, namorada, né? Sexo antes do casamento, enfim. E desculpa, cara, nada disso vai preencher o coração. É simplesmente um fetiche que nós utilizamos, uma perfumaria, é um detalhe que a gente faz, que a gente acha que é o sentido para a vida. Só que quando a gente realiza, o que bate depois é remorso, tristeza ou a volta do esvaziamento que era anteriormente. Talvez dure 1 hora de alegria, 2, 3, um dia, 2 dias, talvez até uma semana. Mas depois parece que o vazio começa a voltar. Porque na verdade aquilo que tu usou para tentar preencher esse vazio não era realmente a peça correta que tem as dimensões exatas do seu problema do vazio interior que você está sentindo. E hoje a gente vive nesse consumismo gigantesco, buscando encontrar a nossa felicidade pessoal, sendo que na verdade o que nós precisamos é trazer um pouquinho de Deus para perto da gente e viver as experiências que Ele tem sonhado para nós. E é aí que está o problema do mundo que nós vivemos, totalmente pós-moderno e relativo, né? O vazio cada um preenche do seu jeito, só que na verdade nada acaba preenchendo. Por quê? Porque eu não creio que existe uma verdade única, então cada um preenche do jeito que quer. E aí o problema está aí. O vazio nunca é sanado, o problema continua existindo. Certo? Então, uma carência do pecado. Antes do pecado não havia esse vazio, mas com o surgimento esse pecado passa a ser verdadeiro e constante na nossa vida. Olha só, desarmonia com os relacionamentos e a natureza, não tem nem o que dizer, né? Surge o pecado, a perfeição que Deus criou o universo e a terra, ela acaba se perdendo e aí então depois surge Cardos e Abrolhos, a humanidade iria suar para obter da terra o seu sustento e os relacionamentos interpessoais também, tá aí. Um relacionamento pior do que o outro, uma pessoa vivendo situações muito desagradáveis, falta de amor, falta de fidelidade, falta de respeito, paciência, bondade, longanimidade, ou seja, falta de Espírito Santo dentro da gente para nos dar um fruto que verdadeiramente nos mata a fome. Esse é o problema da humanidade, esse infelizmente está aí no nosso erro. E é uma corrida sem troféu, né? Nós corremos uma corrida onde não existe um troféu no final do caminho.
Porque a gente cresce, amadurece, procria, trabalha, ganha dinheiro ou não, envelhece, sofre e morre. Esse é o ciclo da humanidade. É uma corrida que no final todos chegam ao mesmo caminho. Um caminho que não tem nada além dele. Então é um caminho sem troféu. É uma corrida que você corre simplesmente por correr, mas que não vai te levar a lugar e nem a consequências nenhuma. É justamente a corrida da consequência do pecado. O pecado vai fazer você correr a vida, lutar por ela, mas na verdade vai acabar por aí. Não existe uma consequência. E aí nós temos, né, o exemplo da Simone Biles, por exemplo, que foi eleita até esses dias atrás a esportista mais influente do mundo, até mais do que os camaradas do basquete, do futebol. E ela, na Olimpíadas, como a gente até comentou em uma capela, né? Ela trocou tudo no momento de mais auge da carreira dela, ela trocou tudo, não competiu, não tentou vencer a medalha, porque ela falou, cara, não adianta, eu estou correndo uma corrida sem troféu, esse troféu que a gente vai ganhar aqui, isso aqui é troféu de plástico, não faz sentido, eu preciso de uma coisa que faça muito mais sentido para a minha vida. E ela trocou tudo isso, e é verdadeiro, né? Uma vida de pecado é uma corrida sem troféu. Agora, quando, obviamente, eu entrego minha vida a Cristo, a vida faz sentido, o mundo faz sentido. A esperança muito maior para o futuro do que simplesmente aquilo que esse mundo oferece. A vida é muito mais do que simplesmente ir, ter os hormônios à flor da pele, se relacionar, procriar, tentar ganhar dinheiro, pagar a conta, envelhecer, sofrer, lutar pela sobrevivência e depois acabar morrendo e acabar por aí. O que Deus tem para você é muito mais do que tudo isso. A pergunta é, tu vai ficar focado no pecado, vai viver uma vida enraizada no pecado, ou vai entender que Deus tem um sonho muito maior para você? Tem um vazio que tem que ser preenchido no teu coração. A pergunta é, o que você vai usar para preencher esse vazio? E é aí que está a questão. E a gente vai falar então um pouquinho sobre essa solução divina, né? Como eu comentei, essa sociedade relativista que nós vivemos tem o vazio do coração com cada ser humano e cada um tenta correr do seu próprio jeito, da sua própria maneira, mas Deus tem uma solução que Ele sim tem uma solução que é eficaz, que verdadeiramente sacia a fome, que verdadeiramente mata a sede, que verdadeiramente preenche o vazio que está dentro de você. Essa é a solução divina e sobre isso a gente vai falar na aula de amanhã. Por hoje é isso. Se vocês quiserem bater mais um papo sobre esse assunto, podem bater aí. Se não, beleza, não sei quanto tempo falta para acabar a nossa aula, mas quero agradecer a atenção de vocês, aqueles que participaram com os comentários também, muito obrigado. Deus te abençoe, um forte abraço e a gente se vê amanhã. Até mais e valeu!